versículo de número 7. Livro do Êxodo, chamado em língua hebraica de Shemot, capítulo 3, versículo de número 7. Glória a Deus. Então o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo pela sua palavra. Se assente por bondade. Desembarcaram no Brasil, no período da escravidão, cerca de 5 milhões de soldados oriundos das costas africanas. Impérios surgiram, emergiram nesse tempo. O império da cana, do ouro, do café, mão de obra escrava. Mão de obra daqueles que não eram livres. A lei de número 3.353, que nós conhecemos como Lei Áurea, sancionada pela princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1988, ela veio trazer, em alguns dos seus propósitos, pela amplitude daquilo que se entendemos, mas veio trazer liberdade a um povo que estava escravo. De fato, era para nesse período ter se extinguido no Brasil tudo aquilo que se tinha como servidão, escravidão em suas práticas. A lei concedeu liberdade declarada pelo menos a mais de 700 mil escravos, ainda até o tempo oportuno. No dia 22 de fevereiro de 2023, uma notícia correu o Brasil. Uma vinícola muito conceituada no estado do Rio Grande do Sul, foi encontrado trabalhadores, situações análogas à escravidão. E o que me chama a atenção é que a lei que trouxe liberdade, ela surgiu muito antes. A falta de um conhecimento, a ausência de alguns memoriais, a certeza e a convicção de lutar por aquilo que uma certeza declara livre. A falta disso pode fazer com que em muitas circunstâncias, povos, pessoas, venham continuar cativos, mesmo um dia já tendo sido declarados livres. Depois da morte de José, vai se levantar na dinastia faraônica um novo rei. José já está morto. Aqueles que vieram ao Egito com ele também já passaram. E o problema é que o povo que ali agora está é um povo sem memorial. Quem não tem memorial vai acabar se tornando cativo de alguma coisa, de fato. E quando os nossos memoriais não são aquilo que o Senhor nos traz,
alguma coisa vai aprisionar a nossa mente. E em todos os dias algo vai dizer em alguma área da nossa vida: escravo. Não manter a convicção de uma certeza, de uma liberdade que já nos foi imposta. Veja, o povo entra na terra de Gósen como liberdade, encontraram favor aos olhos até de alguém que era tirano. Encontraram tanto favor que quando eles vão falar daquilo que trabalham, alguém diz: não falem que vocês são pastores de ovelha. E mesmo ainda dizendo, eles encontraram graça naquele tempo, aos olhos daquele rei. Queridos irmãos, perceba, se levanta um líder que agora não conhece os feitos que Deus fez. Quantas casas estão perecendo pela ausência de uma liderança, de alguém que se impõe dizendo: eu sei o que o Senhor fez e é capaz de continuar fazendo. Quantas situações ainda nos são inseridas que na verdade, de fato podemos declarar, continuamos ainda escravos. O povo chega no Egito, no capítulo de número 1 do livro do Êxodo, mas não para ser um povo escravo. Só que de repente o povo que era para ser livre começou a deixar de lado tudo aquilo que o Senhor já havia estabelecido sobre eles. Talvez tem muita gente que possa estar questionando o Senhor, quando de fato, na verdade, há muito tempo a gente já pode ter deixado de lembrar e de ter convicção daquilo que o Senhor já declarou sobre nós. E de repente algumas emoções nos sabotam, regem, governam a nossa vida, alguns pensamentos, algumas coisas, e quando a gente se depara, está cativo. Só que eu acho interessante, e é tanta graça do Senhor, que mesmo num ambiente como esse, porque o povo começa a se multiplicar muito, o capítulo de número 1 do livro do Êxodo mostra isso. E agora o novo faraó tem medo, porque esse povo cresce demais. E todas as vezes que o povo de Deus, por algum propósito, havia uma promessa, havia um chamado. E como a gente se esquece das promessas que carrega muito fácil. Só que lá atrás, sobre um homem chamado Abrão, o Senhor havia dito: eu farei de ti uma grande nação. Vocês serão numerosos, vocês serão grandes. E de repente naquele cenário alguém pode olhar, porque o povo nesse contexto é um povo agrícola, é um povo que planta, é um povo que colhe, e de repente você vê o inimigo, você vê aquele que é o tutor da servidão olhando para um povo que aparentemente não oferece perigo nenhum e dizendo: eu preciso parar esse povo. De repente ele olha para um povo que carrega uma promessa e intenta em seu coração: eu preciso fazer com que esse povo pare de crescer. Aí alguém até poderia dizer: mas esse povo não tem nada de grande, esse povo está trabalhando com coisas simples. Irmãos, a grandeza não está naquilo que a gente faz, aleluia. A grandeza está na certeza que nós carregamos uma promessa. Pode se levantar um novo faraó, aleluia, de tempos em tempos, não tem problema, mas de fato o que importa é que Deus disse: eu farei vocês grandes, eu farei vocês fecundos, eu farei vocês prósperos. Eu tenho uma palavra ao coração de alguém. A ênfase nunca foram os tiranos que se levantaram, glória. A ênfase sempre foi: nós carregamos uma promessa. Deus olha para esse povo que carrega uma palavra que o Senhor libera, só que agora esse povo está sendo afligido. E uma das grandes armas, e você vai perceber no contexto que nós vamos falar hoje, o Egito nesse contexto, numa aplicabilidade, ele é um símbolo do mundo. Quando o Senhor vai libertar o povo, essa libertação tem esse simbolismo.
libertar do pecado, libertar da escravidão, libertar do mundo para uma nova vida. Faraó, nesse contexto, você vai perceber que é uma tipologia como se fosse Satanás, como se fosse o inimigo, o adversário. E o povo crescendo incomoda o adversário. E de repente, a estratégia que nunca muda e sempre é muito parecida, porque o povo cresce demais, e quando um povo de promessa cresce, normalmente, Faraó vai procurar distraí-los com muitos serviços. O povo está num ambiente, só que não tem tempo para servir. O povo está num determinado lugar, mas não tem tempo para adorar. O povo está escravo. Só que, aos olhos daquele que João, no livro da Revelação, disse: os seus olhos são como chama de fogo. O texto que nós lemos diz: e disse o Senhor, eu vi a aflição do meu povo. Aleluia. Eu vi a aflição do meu povo. Eu vou te passar uma informação e você guarda ela, que a gente vai usar para um período logo na mensagem. Eu acho interessante que essa palavra que o escritor do livro do Êxodo escreve como eu vi, Raá, no hebraico, é a mesma palavra lá do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de número 10, quando vai aparecer a porção seca, e o texto diz: e viu Deus que era bom. Guarda essa informação. Só que agora se levanta um Senhor, Deus quer um culto, e Ele precisa arrancar o cativeiro que está não só na geografia, mas na mente, porque tem muita gente com livre acesso para ir e vir, mas ainda continua escravo. Ele olha para todas aquelas famílias e vê: está faltando um memorial, estão faltando as marcas que testificam: o Senhor é Deus, é Ele quem governa todas as coisas. E de repente a escravidão está roubando deles, agora não só um lugar geográfico de poder sair, mas está roubando deles o privilégio de entregar um culto ao Senhor. Talvez eu possa estar falando para muita gente que pensa que está livre, mas, oh Jesus, na verdade, é cativo de entregar o seu culto ao Senhor. E quando Faraó percebe, porque de tempos em tempos há um mover pela promessa que o povo carrega, que eles querem cultuar. Veja, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e eu ouvi o seu clamor. Ele chama Moisés. Ele vai dizer que vai usar Moisés para que o povo seja liberto. Mas de repente, quando eles chegam a Faraó para que o povo seja liberto, a primeira coisa que Faraó vai fazer: vamos aumentar os trabalhos, vamos aumentar as cargas, vamos aumentar os afazeres, vamos aumentar a correria, vamos fazer com que eles não tenham tempo de cultuar, vamos fazer com que as famílias fiquem envolvidas com tanta coisa que já não tenha tempo de ir para culto. Vamos fazer com que tantas atividades sejam entregues na mão de alguém, na secularidade, em algum ambiente, em algum lugar, que de repente, quando ele vê: eu já não tenho mais tempo de participar do ambiente que Deus promove vida. Cuidado, porque nem todas as coisas que você julga dizer: não tenho tempo, estou sobrecarregado, não consigo, não dá. A estratégia de Faraó ainda é a mesma: roubar o nosso tempo de culto, roubar a liberdade de estar no ambiente que muda destinos. E pior, não, esse povo está livre demais para ir adorar. Vamos fazer com que eles produzam a mesma quantidade de tijolos,
Mas agora vamos reter a palha que eles têm para fazer isso. E o texto do capítulo 5, versículo 12 diz que o povo se espalhou por toda a terra do Egito. Pastor, o que isso revela? Eu chego lá, tem muita gente andando a esmo, tem muita gente caminhando por muitas direções, e na verdade não é porque tem liberdade de ir e vir, é porque está cativo, é porque está envolvido com coisas demais. Já não sobra mais tempo do dia de culto, já não sobram mais tempos para as atividades que no decorrer da semana a igreja oferece para que Cristo seja manifesto. Cuidado, o Senhor grita dentro da minha alma. Já fazem pelo menos 20 dias que o Espírito de Deus me incomoda com esta palavra, para gritar como um alerta ao coração de alguém: cuidado, está na hora de parar algumas atividades, está na hora de parar algumas coisas, porque você não percebe, mas você já está andando de um lado para o outro, você já está andando sem uma missão, você já está andando sem um propósito, e no final de tudo você olha e diz: eu não tenho mais tempo de cultuar. Só que o Senhor viu a aflição do povo. O povo se espalha, procura palhas para continuar as atividades. E tão interessante que o Senhor vai começar a liberar algumas palavras de forma profética, que isso apontam para nós, aponta para a igreja. E o texto vai dizer que Ele vai libertar o povo. No capítulo de número 6, no versículo de número 6: portanto diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, eu vou livrá-los da escravidão, eu vou resgatar vocês. Oh glória! Uma visão profética já estava sendo estabelecida, aleluia. Vai chegar um tempo, glória ao nome de Jesus, que com braços estendidos, tudo aquilo que um dia o inimigo tentou espalhar, tentou lançar para longe, porque é isso que ele quer, que não tenha comunhão, que não tenha vida de Cristo, que não tenha um ajuntamento, mas com braços estendidos. Pastor, como assim? No Egito, uma palavra profética, na cruz, o próprio Cristo dizendo: eu estou trazendo libertação. Levante a sua mão, porque eu tenho uma palavra do céu para liberar. Eu vi a aflição do meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou trazer libertação. Eu estou trazendo libertação. Quem recebe esta palavra, na tua casa vai chegar um tempo onde aqueles filhos verão as mãos estendidas naquela cruz e entenderão: o período da escravidão passou, glória, o período da vida chegou. Quem recebe essa palavra, o Senhor disse: com braços estendidos eu vou trazer libertação. Agora Moisés está indo falar com o faraó. Mas é tão interessante que enquanto Moisés fala com o faraó faz propostas para que o povo não vá adorar. Se você puder falar para alguém, diga para alguém, diga assim: não negocie. Fale, irmão, isso aqui tem um peso espiritual nessa palavra. Não negocie. A primeira proposta, enquanto Moisés está indo falar com o faraó, para que o povo possa ir prestar culto, no capítulo de número 8, versículo 25 do livro do Êxodo: então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. A proposta de Faraó: você quer prestar culto?
continua prestando o teu culto, mas continua prestando no Egito, continua prestando do jeito do Egito. Ah, vocês querem adorar? Não tem problema, levanta a mão nesse ambiente, mas continua como se estivessem no Egito. Continua da forma que Faraó, uma tipologia do inimigo, de Satanás, ele possa olhar para você, para mim e dizer: está cultuando do jeito que eu gosto. Deus não nos divide, mas Satanás, de uma forma bem tranquila, pode ficar em dois pensamentos. Pode cultuar como se estivesse no Egito. Pode vir para um culto de domingo com as mesmas características de quem vive lá no Egito. Faraó não se importa. Faraó não tem problema em olhar para mim e para você e dizer: continua dessa forma, com o Egito exalando a forma que você fala, a forma que você negocia, a forma que você trata as pessoas, a forma que você referencia. O Deus que está no culto continua fazendo como no Egito. É a primeira proposta. Só que Moisés vai dizer: como no Egito? Não. Como eles fazem lá? Não. Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Da forma do Egito, não. As palavras que falam, não. Mas ele continua. E no versículo de número 27 do capítulo 8, ele diz: deixa-nos ir a caminho. Isso aqui, aleluia. Deixa-nos ir a caminho de, poderia ser 4, poderia ser 5. Irmão, se tu entender isso aqui, deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto. Ele falou que com braços estendidos ele traria libertação, aleluia. Deixa-nos ir a caminho de 3 dias, para que sacrifiquemos ao nosso Deus, como Ele nos disser. Ele diz: deixe que 3 dias, oh glória ao nome de Jesus, façam diferença, porque haverá um sacrifício. Pastor, o que eu encontro no texto? Um povo escravo, um Deus querendo culto, um caminho, aleluia, 3 dias. O que eu encontro nesse contexto? Um povo aprisionado, um povo escravo. Só que ao 3º dia, oh glória ao nome de Jesus, muita coisa acontece. Lá vai, no capítulo de número 1, versículo de número 9 do livro do Gênesis. Não é uma coincidência que aquelas águas de morte que estavam matando todo aquele ambiente, no 3º dia, oh glória, aparece algo específico. O que? Algo chamado porção seca. Pastor, o que isso revela? Isso aponta para Cristo. Por quê? Porque a partir do 3º dia, do surgimento da porção seca, todo tipo de vida começou a surgir, oh glória ao nome de Jesus. Então já era uma mensagem no livro do Gênesis, a terra vindo de um princípio de caos e de escuridão. Não se preocupa, porque no 3º dia vai ter vida, oh glória. No 3º dia vai ter liberdade, oh glória. No 3º dia vai ter libertação. No 3º dia a porção seca. Gênesis 22:4, levantou Abraão no 3º dia, oh glória, e os seus olhos viram o lugar. Êxodo 19:11, estejam prontos para o 3º dia. Pastor, por quê? Porque ao 3º dia muita coisa aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde estás?
O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre. Pastor, por esta palavra eu vi a aflição do meu povo, mas ao terceiro dia, oh glória, eu desci, por quê? Para trazer liberdade, para trazer libertação. Quem recebe essa palavra? Só que Faraó não quer deixar o povo ir. Moisés está falando com ele, está insistindo. Não negocie com o Egito. No capítulo de número 8, versículo de número 28. Então disse Faraó: deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Só que indo, não vai muito longe não. Pastor, o que isso revela? Deixa eu continuar ficando de olho em você. Ó Faraó, deixa eu continuar ficando e administrando aquilo que você faz. Vai, presta o culto. Pode ir um pouquinho para o ambiente do deserto, mas não deixa eu perder os acessos do teu celular não. Deixa eu continuar de olho. Deixa eu continuar de olho em todas as movimentações. Fica perto ainda. Sacrifica, mas sacrifica ainda num ambiente que eu ainda tenho como mudar muita coisa. Mas essa é a segunda proposta. A terceira proposta é no capítulo 10, versículo 10. Faraó quer que o povo permaneça. Moisés quer que o povo saia. E ele vai dizer: não, prestar culto da maneira que os egípcios fazem para um Deus santo. Não, exercer um chamado, pregar, cantar, servir do jeito que o Egito faz. Ó Moisés, Faraó, nós não. E no versículo 10, Deus está mandando juízo enquanto isso. Tem pragas. Outro dia eu prego sobre as pragas. E ele diz assim: então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Parece mal aos olhos de Faraó que os nossos filhos sejam arrancados do Egito. Parece mal aos olhos de Faraó que a próxima geração não continue no mundo. E ele diz no verso 11: não será assim. Agora ide vós homens e servi ao Senhor, pois é isso que pedistes. Pastor, o que isso revela? Vocês querem servir, vocês querem prestar culto, mas deixa os filhos ainda lá no Egito. Deixa eles viverem como querem, longe da presença do Senhor. Deixa o celular continuar sendo o guia deles e não a palavra. Deixa as ideologias continuar levando eles para todos os cantos. Ah, pastor, mas ir para o culto 2 horas é muito cansativo. Os professores da escola que eles estudam têm todo o tempo para 4 ou 5 horas, durante todos os dias da semana, passar muita coisa para ele. A primeira proposta que Faraó faz: cultuem no Egito. Presta culto no Egito. Irmão, o que virou de Egito essa Expobel com mão levantada? E deixa essa para uma outra mensagem. Tinha uns cultos no Egito lá, tinha. A primeira proposta: cultua no Egito, bem tranquilo. A segunda proposta: não vai muito longe. A terceira: não leva os filhos. Deixa a geração
que está por vir, aprisionada no Egito. Deixa os filhos. Pastor, por que Faraó, ele é astuto? Por que ele libera esta palavra? Porque ele sabe que no capítulo de número 50 do livro do Gênesis, versículo de número 8, quando José vai levar os ossos de seu pai para Macpela, ele vai retornar, porque a família estava no Egito. E só quem é pai aqui sabe a dificuldade e as dores que é ter alguém, ou alguém da família que ainda não está nesse ambiente. É pesado, dói, e a chance de na verdade ir para lá é muito grande. Só que Moisés, não, a geração nossa não vai. Sabe o que eu me lembro? Muitos anos atrás, eu não tive o privilégio de crescer, de nascer dentro de um lar cristão, mas o Senhor, por bondade e misericórdia, certa feita alcançou os meus pais, alcançou mamãe. E eu lembro, pastor Josmei, que em pelo menos 1, 2 ou 3 dias de dezembro, na virada do ano, mamãe ia para a igreja orar, no culto da virada, e ela sempre passava onde eu estava, com os amigos, no Egito, e ela passava lá e ela fazia questão de me dizer: filho, eu sei que você está aqui, aleluia, mas mamãe está indo na igreja, e vai orar por ti. No primeiro ano, tá bom minha mãe, obrigado, Deus abençoe. Ainda estava no Egito. No segundo ano, mamãe de novo, em algum ambiente: meu filho, eu sei que está perto da virada e tu está aqui no Egito, mas mamãe está indo para a igreja e vai orar por ti. Tá bom mamãe, que Deus abençoe. No terceiro ano, oh glória ao nome de Jesus, filho, é virada de ano, tem culto na igreja, a mamãe vai lá, tá bom mãe, Deus abençoe. Pastor, e aí? Passaram-se alguns poucos dias e alguns poucos meses, Deus criou uma circunstância, oh glória ao nome de Jesus, quando de repente num sábado, num congresso de adolescente, alguém entrava pelas portas da igreja evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Rio do Campo. Prazer, eu, pastor, por quê? Porque ela não entregou a geração, a descendência para o Egito. Eu tenho uma palavra de Deus ao coração de você pai, de você mãe: os vossos filhos não ficarão no Egito. Faraó pode tentar, oh glória, Faraó pode insistir, bendito é o nome de Jesus, mas eu tenho uma palavra. Levante a sua mão pelo poder desta palavra. Eles não ficarão no Egito, diz o Senhor, eles não ficarão em trevas, diz o Senhor. Eu estou causando, eu estou indo, eu estou movendo, não ficará. Quem recebe esta palavra, eu sinto na minha alma em dizer para alguém: não vai ficar no Egito. Descansa o teu coração. Tão interessante que na segunda proposta, Faraó fala algo interessante. Ele é uma tipologia nesse contexto. Ele vai dizer não só para eles não ir longe, ele diz assim: orem também por mim. Parece simples o texto, mas nós estamos falando do rei do Egito, nós estamos falando de um senhor. Em outras palavras, sirva a dois senhores. E Moisés está lá falando com o Faraó, e Moisés diz: não vai ficar ninguém. Oh glória, não vai ficar ninguém, não vai ficar ninguém. Pastor, mas faz tanto tempo. Não vai ficar ninguém. Mas é tão difícil a realidade, irmão, se a sua alma sentir aquilo que o Espírito de Deus está transmitindo ao meu espírito: não vai ficar
ninguém, não vai ficar ninguém. Deus entrará em cada canto, em cada beco, em cada lugar. Pode ser nas drogas, pode ser nos vícios. O Senhor insiste na minha alma para dizer para alguém: não vai ficar ninguém no Egito. Por quê? Porque tem libertação chegando, tem liberdade em Cristo Jesus. Oh, glória. Eu acho que Jesus está falando com alguém. E eu encerro falando da última proposta. O capítulo 10, versículo de número 24. Moisés está insistindo. Moisés é o tipo de liderança que se levanta nesse contexto aqui para dizer não. Prestar culto e viver no Egito, não, para o nosso Deus não. Falar como se continua falando no Egito, no ambiente, não para o nosso Deus não. Servir Faraó e servir os, não tem como. Os nossos filhos, não. E a última proposta, então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi o Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Faraó está percebendo que está perdendo a batalha. Faraó está percebendo que a família decidiu ir para o culto. Faraó está percebendo que a liderança chamada Moisés não cede, não abre mão, pastor, porque tanto rigor em algumas coisas, irmão, porque é ou não é. Só que a última proposta de Satanás, pois é, não tem jeito, foi o pai, foi a mãe, foi os filhos, vai todo mundo prestar culto. Então eu vou tentar a última coisa que eu posso fazer. Vocês querem prestar culto? Nós estamos falando de um tempo que animais é dinheiro. A moeda surgiu da forma que surgiu em Lídia, na Turquia. Vocês querem ir para o ambiente da divindade? Pode ir todo mundo, mas não leva os recursos de vocês. Vocês querem ir para o ambiente onde vocês dizem: lá tem Deus, lá Deus desce, lá tem culto, lá tem que sacrificar. Pode ir, mas não leva os recursos. Vocês querem mover naquilo que vocês dizem que acreditam no ambiente, que vocês dizem que esse Deus de vocês se revela e se manifesta, vão. Mas o dinheiro de vocês deixa no Egito. A proposta ainda é a mesma nos dias de hoje. Quer prestar culto? Pode ir. Não consegui te fazer permanecer com a linguagem do Egito, tudo bem. Mas eu, Faraó, ainda venci quando os teus recursos não foram para o culto. Deixem as ovelhas, deixem o gado, deixem a provisão. Continua se entregando sem oferecer aquilo para Deus que mostra e prova que o nosso coração não está em nós, está nele. Só que eu acho interessante, e aqui eu encerro, que no capítulo 10, versículo 28, porque na força espiritual de uma palavra liberada lá fora, tem muita gente que até hoje ainda não conseguiu vencer em algumas áreas da vida, e principalmente nessa última que nós estamos falando. Só que eu acho interessante que Moisés, ele vai dizer: não ficará, aleluia, nem uma unha. Vou melhorar.
Faraó quer prender, quer reter. Ele quer que você venha em partes. Ele quer que aquilo que você pode fazer para que o reino dos céus prossiga, não leva. Só que no versículo de número 26, não é o 28, é o 26. Algumas versões diz casco, outras diz unha. Pastor, o que isso revela? Mesmo aquilo que talvez para alguém não tenha importância ou tenha pouco valor, no Egito, aleluia, perdido, oh glória, lá fora, nas mãos de Faraó não multiplica, nas mãos de Faraó não potencializa. Então Deus estava dizendo, nem aquilo que para alguém pode significar muito pouco, pode significar recurso mínimo, pode significar que não venha valer muito, mas Moisés vai dizer para ele, Faraó, aleluia, dos recursos do povo que vai prestar um culto no Egito, não vai ficar nenhuma unha. Em outras palavras, não vai ficar nenhuma moeda. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus ao coração dessa igreja: os nossos recursos não serão tocados no Egito, não serão tocados por Faraó. Levante a sua mão. Vai parar algumas perdas, vai parar alguns prejuízos, vai parar alguns danos. Pastor, por quê? Porque toda a força da palavra do Egito e do Faraó está perdendo as forças agora na autoridade do poder desta palavra. Você vai ver, vai sobrar, vai multiplicar. Por quê? Porque não ficou no Egito, veio para o culto, oh glória. Não ficou com Faraó, veio para o culto, oh glória. Quem recebe esta palavra, se coloque de pé. Oh, aleluia. Ah, bendito é Jesus. Pastor, os meus filhos, eles estão nesse processo. Eles parecem ser aquilo que Faraó está querendo ter para ele. E talvez tantas palavras já foram declaradas sobre eles, negativas. E quando você olha para a circunstância de tudo aquilo que foi liberado, você vê, de fato parece que o Egito é o que tem. Só que a mesma cruz, aleluia, que trouxe libertação e fez com que o Senhor ressuscitasse, fosse assunto aos céus, enviasse o seu Espírito, o mesmo Espírito que foi enviado na boca de um homem cheio desse mesmo Espírito, chamado Pedro, ao olhar para uma circunstância, lá vai, Atos 2,17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E sabe as palavras sobre a descendência, sabe todas as palavras liberadas sobre os filhos, sobre os jovens, sobre os adolescentes? Não, eles não são o que o Egito diz que eles são, eles não são o que Faraó diz que eles são. Quer Bíblia? Lá vai. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu tenho uma palavra de Deus: os jovens terão visões. Pastor, o que isso revela? Não é linguajar do mundo. No Egito fala diferente, mas depois da libertação eles profetizarão, eles liberarão destinos proféticos. Pastor, porque esta palavra, só para dizer, não fica ninguém da tua família, não fica ninguém da nossa casa, não fica nada dos nossos recursos. Por quê? Com braços estendidos, com braços estendidos. Vamos orar. Eu sinto um mistério de Deus por esta palavra. Eu sinto um mistério de Deus pelo poder daquilo que está sendo liberado. Preciso orar por alguém. Você já viu tantas coisas
se perdendo ao longo da trajetória. Tantos pensamentos cativos, tantas coisas que você tem, tantos familiares. Faraó, você perdeu mais uma vez. O poder desta palavra está invadindo as famílias que aqui estão. Aonde tem alguém que entendeu aquilo que o Senhor está falando, eu quero te convidar a vir à frente, porque eu quero orar por você. Não são os filhos que ficarão, não é aquilo que você tem, não é aquilo que você é, nada, glória, não ficará nada. Alguém pode dizer: eu tenho um familiar, pastor, e por que esta palavra hoje? Só para te dizer, não fica ninguém, oh glória, não fica ninguém. Alguém: pastor, eu estou sendo tão atacado, já fiz tanto propósito com Deus, tanto propósito com a igreja. Pelo poder desta palavra, na noite desse dia, o Senhor está quebrando tudo aquilo que estava roubando o fruto que está em tuas mãos para o reino dos céus. Quem recebe o poder desta palavra,